Bom, vamos ver um segundo exemplo aqui, pessoal, do Data Snooping, né? Também vai ser um exemplo retirado do livro do professor Villani, tá? Então, na página 447, né, exercício 21.1. Mas esse aqui, em específico, ele é com dados reais, tá? Então, ele comenta toda a historinha lá no livro, né? Mas, enfim, um transporte de coordenadas aqui que foi feito partindo desses dois pontos, né? Ponto 2000 e 2001, esses sim pertencentes ali à rede oficial, né, daquela região, enfim. Então, pontos de uma rede de referência, transporte de coordenadas aqui para fazer o levantamento nessa região. Vamos supor, sei lá, que, por exemplo, esses três pontos aqui eram vértices ali de imóveis, enfim, que para um processo de retificação, enfim, algo nesse sentido, né? Então a gente tem um exemplo real aí de transporte de coordenadas partindo de uma rede, né, de referência, né, para resolver determinado tipo de problema ali, né? Então, para levantar alguns vértices, né? E esse exemplo com dados reais contém erros grosseiros, tá? Aqui só o único comentário é que eles estão trabalhando em pés, né, ao invés de trabalharem em metros, mas enfim, fazendo a conversão ali das distâncias, né, de pés para metros, vai dar ali valores da ordem de 100, 200 metros. São valores bastante plausíveis aí, né, de se ocorrerem nesse tipo de transporte de coordenadas, né, divisadas. E os desvios padrões também, né, vão dar ali na ordem de 7 milímetros, convertendo de pés para milímetros. Então, 7 milímetros também valores relativamente plausíveis aí, considerando centragem e etc. Né? Então, enfim, é um exemplo com dados reais muito semelhante à realidade que a gente tem atualmente aqui, né, a nível de Brasil. Enfim. Bom, então, aqui a gente tem um problema de rede horizontal, né? Então, a gente tem ângulos e distâncias, né, medidos aqui entre esses vértices, tá? Claro, a gente não vai fazer esse ajustamento, né? A gente já vai usar o adjust novamente, né, com o formato de arquivos adequado ali, mas a gente vai ter ângulos e distâncias como observações nesse problema e como parâmetros as coordenadas x, y dos pontos, né? É uma rede horizontal, né? É semelhante ao exemplo do planejamento da rede horizontal que nós vimos ali, né, nas aulas de intervalo de confiança, só que aqui ao invés do planejamento a gente já está analisando o dado real, né, as medições. E a gente não quer ali fazer o planejamento das elipses de erro, aqui a gente quer... aqui nós queremos ver o controle de qualidade, né, ver se as observações contêm ou não outliers. Né. Bom, então... abrindo aqui o arquivo da adjust, né? Ele segue a lógica ali dos demais ali, né? Enfim, então, primeira linha de título, né? Enfim, aí que é uma sequência de números que vai orientar o restante aqui, né? Então, número de distâncias, número de ângulos, número de azimuths. Nesse caso, 19 distâncias, 17 ângulos, nenhum azimuth observado, número de pontos de controle, nesse caso 2, e número total de vértices, né? Controle mais vértices desconhecidos. Aí, na sequência, as coordenadas dos pontos conhecidos, né? Os pontos de controle, 2000 e 2001, coordenada x, coordenada y. Depois, coordenadas iniciais para os demais. Né? Então, aqui é um modelo não linear, requer iterações, enfim, requer um chute inicial, um modelo paramétrico para ver convergência ali na linearização por série de Taylor. Né? Então, coordenadas iniciais para os demais pontos. Podem ser, por exemplo, as coordenadas que foram obtidas ali no transporte, sem fazer nenhuma compensação de erros, né? Como se fosse uma poligonal aberta ali, enfim, do primeiro ao último vértice, até aqui no caso, né? E depois entram as distâncias, né? Daí depois disso ele sabe que as próximas 19 linhas serão linhas de distância. Nesse caso, estação, ponto visado, o valor da distância e o desvio padrão da distância. Né? Nesse caso específico em pés, né? E depois das distâncias, os ângulos horizontais irradiados no sentido horário, né? Com a regrinha aqui do arquivo, né? Estação, ré, estação, punch. E aí o ângulo horizontal irradiado no sentido horário em graus, minutos e segundos. Né? E aqui o desvio padrão desse ângulo. Tá? Bom, não tem azimuth, né? No final deveria, se tivesse azimuth, teria, né? D para o valor do azimuth em graus, minutos e segundos e o seu desvio padrão em segundos. Né? Então esse é o arquivinho aí de levantamentos horizontais para o adjust. Né? Então vamos fazer o controle de qualidade aqui, ajustamento por mínimos quadrados.
ajustamento horizontal, não queremos ajustar o controle, né, não temos os desvios padrões dos pontos de controle, e mesmo que tivéssemos, né, a gente quer deixar eles fixos justamente para, né, injunções absolutas, né, justamente para a gente ter um maior poder de identificação de erros nas observações. Aqui no objetivo elipses de erros, né, vou colocar só as elipses padrões para a gente dar uma olhada aqui, enfim, mas não, a gente não está interessado nas elipses de confiança. Vamos aplicar aqui um teste aqui quadrado, né, também para curiosidade, porque a gente não está seguindo o procedimento dia, nós estamos adotando o data snooping iterativo. Blunder Detection, Data Snooping, né? Aqui ele mostra um valor crítico de referência, mas como ele não faz iterativo, né, ele não vai usar esse valor, né, na verdade, para excluir as observações e atualizar ali o ajustamento, enfim, né? Então fica mais para referência mesmo, tá? Ok. Aí agora a gente, né, abriu o nosso arquivo aqui, então rede horizontal, aqui, né, deixa eu mudar aqui só a paleta de cores. As elipses de erro aqui, ó, com exagero 5, né, elas estão gigantescas, né, então claramente há erros aqui, né. O que ele fez? Né? Ele multiplicou o fator de variância posterior ali, né, na matriz de covariância original das observações. Né? Então, logo, se há erros grosseiros, né, se há outliers, enfim, nas observações, o fator de variância posterior vai ficar alto. Né? Se eu multiplico a matriz de covariância das observações, né, vai aumentar as elipses de erros dos pontos no ajustamento. Né? Então, aí aqui acaba, ao meu ver, ficando um pouco mais confuso, né, porque a gente está pegando propagação de erros aleatórios, né, que é o objetivo da análise de covariância, aqui das elipses de erros, né, e mesclando ali com o controle de qualidade, né, com o fator de variância, enfim. Então as elipses de erros acabam perdendo um pouco o sentido aqui, né, quando tem erros grosseiros aqui, a nossa matriz de covariância está inflacionada pelo fator de variância posterior. Né. Bom, relatório do ajustamento, né? Então, novamente, né, vou ir direto para o que nos interessa aqui. Só comentando, foi necessário 4 iterações, temos 14 graus de liberdade aqui, e aí o nosso fator de variância posterior é na ordem aí de 235 mil, né, bastante elevado. Raiz quadrada dele 484, né, então resíduos, né, em geral, quase 500 vezes maiores do que o esperado, né? Então claramente há erros grosseiros aqui, né? Enfim, falhou no teste Q quadrado, né, em pi caudal, então os valores de referência 5.63 e 26.12, aqui ele não chegou a apresentar a estatística de teste calculada, mas enfim, deve ter dado um valor bastante elevado aí. Aqui, claro, né, só lembrando, né, o global apenas para referência, né, a gente não está investigando o modelo estocástico aqui. Agora vamos para o que interessa, né, que são os resíduos padronizados, rede horizontal também, né, matriz de observações, de covariância de observações diagonal, enfim. Então isso aqui é a nossa estatística de teste WI, tá? Primeiro a gente tem aqui para as distâncias, né, e depois a gente tem para os ângulos, tá? Então, para as distâncias, né, vamos ver que o maior valor em módulo foi este daqui, né? Ele até coloca aqui um asterisco, né? Já indica os maiores. Então a distância é de 3 para 4, resíduo padronizado 1800, né? Então resíduo aí 1800 vezes maior do que o desvio padrão, né? Desse resíduo. E no ângulo em módulo, esse daqui, né? Estação como Ré 3, estação ocupada 5 e estação divisada 4. Resíduo padronizado aí 1751, né, negativo, mas em módulo, enfim, 1751 também, né, muito acima do nosso valor crítico de referência de 3.29. Bom, a gente só pode excluir uma observação, né, por vez. Então, nesse caso, a gente só iria excluir a distância, tá? A distância do 3 por 4, porque foi a que teve o maior resíduo padronizado aí em módulo, né?
Mas no caso aqui de redes horizontais, assim como no caso do GNSS, né, que a gente tem o vetor ali com as suas três componentes, ΔX, ΔY, ΔZ, entra mais uma questão filosófica aqui, né? Vale a pena excluir uma observação apenas daquele ponto da estação, ou o ideal seria excluir todo aquele ponto da estação, né, e ir lá e refazer as medições, né? Porque aquele ponto de estação resultou naquela distância, mas também resultou naquele ângulo, enfim, foi aquela ocupação com aquela centragem, e etc, né? O mesmo para o GNSS, né? Então foi flagrada ali, por exemplo, a componente ΔY do vetor, né? A gente vai excluir o ΔY e vai manter o vetor ali decapitado, né? Enfim, amputado, mutilado, vai manter o ΔX e o ΔZ daquele vetor, ou a gente vai excluir o vetor inteiro como um todo, né? Então, esse tipo de análise, né? Inclusive saiu recentemente um artigo no Journal of Geodesy, né, esse ano, onde é proposta ali uma estatística de teste para o vetor de GNSS 3D como um todo, né, ao invés de analisar individualmente ali as suas coordenadas, né, considerando que essas componentes têm covariâncias e etc, né. Bom, enfim, procedimento adaptativo, né, excluir a observação, né, a gente pode, nesse caso aqui, né, a gente vai excluir apenas a distância, tá, mas pensando numa aplicação real, aí, enfim, né, talvez o mais adequado fosse excluir todo o ponto de estação ali, né, e remedir ele se necessário, tá. Então, aqui a observação flagrada foi a distância de 3 para 4. Então, o que a gente iria fazer, né? Aqui a gente iria reduzir em uma observação, né, de 19 para 18, e iria ali deletar a observação de 3 para 4. Tá? Essa observação aqui. A gente ia deletar e gerar um novo arquivo. Né? A gente já tem isso, ó. Então, rodada 2, né? Distância horizontal de 3 para 4 excluída. Então tá ali, né, 18 distâncias e a distância ali de 3 para 4 devidamente escolhida no arquivo. Tá? E aí a gente repete o ajustamento, né, o procedimento data snooping no seu modo iterativo, né, excluímos uma observação, agora vamos para um novo ajustamento, né, esse novo arquivo sem essa distância vai resultar em um novo ajustamento, consequentemente uma nova rodada do data snooping. Então aqui ó, as mesmas discussões, né, anteriores. E agora a gente pega esse novo arquivo da rodada 2. Bom, agora que as elipses continuam, né, com problemas, menos que a anterior, mas enfim, com um exagero visual aí de 50, elas, né, também já estão bastante elevadas, aí, né, então provavelmente há problemas. Embora aquele erro grosseiro anterior, né, a distância de 3 para 4, tenha reduzido bastante aí, né, então se perdeu essa distância, né. O 4, ele não é ponto de estação, né, ele foi apenas visado do 3 e foi apenas visado do 5, né. Então agora que ele tem uma distância para o 5 e tem esses ângulos, né, do 3 no 3 como ponto de estação e no 5 como ponto de estação. Mas enfim, se perdeu essa distância, né? Talvez o correto seria excluir todo esse ponto de estação mais adequado, vamos assim dizer, né? Enfim, novo relatório, novo ajustamento, né? Vamos lá para o teste global. Agora tem uma melhorada, né? Embora ele continue falhando. Então, o fator de variância posterior ali quase 1000, né? Então, fator raiz quadrada dele aí 31, então falha no Q quadrado, né, global, bicaudal, falharia no unilateral também, né, com esses valores, enfim, apenas como indicativo, né, de referência, a gente não está verificando o modelo estocástico ou outras fontes de erro, né, erros nas injunções, né, e erro numérico de cálculo, mau condicionamento do sistema e etc, né? Então erros sistemáticos, enfim, também poderiam. Não é esse aqui o nosso objetivo, a gente está investigando erros grosseiros, né? Outliers. Bom, resíduos padronizados, né? Estatísticas de teste WI das nossas observações, nessa segunda rodada, tem ajustamento. A gente nota que para as distâncias continuam excedendo, né? Ó.
a distância da estação no 201, Vant no 202. Então, estatística de teste WI ali praticamente 87, né? Então, o resíduo aí 87 vezes maior do que o seu desvio padrão, né? Excedendo em muito o nosso valor crítico de referência de 3.29. Várias outras aí também, né? Mas a gente fica sempre com o maior em módulo. E nos ângulos também, né? Aí nos ângulos até uma disputa mais apertada aqui, mas o pior de todos é esse aqui, né? Então, estação ocupada 103, Ré no 102, Vant no ponto 1, né? Então ali resíduo padronizado de 111, né? Em módulo. Então, 111 aqui, 86 aqui, o maior em módulo é esse ângulo, né? Então, esse ângulo é o que foi identificado como outlier pelo data snooping na segunda rodada de ajustamento, né? Considerando ali um nível de significância de 0,1%, né? Então, valor crítico 3.29. Então, o que a gente faz? Temos agora que excluir esse ângulo, né? Então, foi identificado, né, como outlier. Então, aqui a gente iria reduzir a linha o número dos ângulos ali na segunda linha, né, de 17 para 16, e iria ali excluir o ângulo correspondente, né, que é esse aqui, né, estação no 103, Ré no 102 e Vant no ponto 1. Bom, a gente já tem isso, né, então aqui a gente vai para a nossa terceira rodada do data snooping, já tem esse arquivo. O mesmo padrão, né? E agora a gente então repete o ajustamento. Então a gente está indo para a terceira rodada do data snooping, né? Então o terceiro ajustamento ali com novos resíduos, novas estatísticas de teste WI. Tá? Então pegando esse arquivo da rodada 3, agora sim, as elipses estão um pouco mais coerentes, né? Vamos botar aqui, ó, com exagero 500, né? Elas estão ali pequenas, enfim, daí com 5.000 elas ficam maiores, mas já deu uma boa reduzida aí, né? Só que, claro, né? Agora a gente aí excluiu um ângulo e uma distância da nossa rede original, né? Deixa eu ver aqui. Então, esse ângulo foi perdido, né, um ângulo importante, inclusive, para a rede aqui, né, então logo na partida, muito próximo aqui da partida, né, enfim, a gente já perdeu essa ligação angular, temos apenas essa ligação linear, né, pela distância, e da mesma forma aqui, né, a gente perdeu essa ligação angular aqui no ponto 4, né, perdemos a ligação linear, desculpa, mantemos apenas a angular, né. Bom, novo relatório, o global agora passa, né, ó, então fator de variância posterior 1.333, né, então raiz quadrada dele 1.2, né, ele passa no teste bicaudal, né, então ele, embora ele não apresente aqui o valor calculado, mas enfim, se situou aqui entre 4.4 e 23, temos 12 graus de liberdade, né, então o valor esperado aqui para a soma ponderada do quadro dos resíduos seria 12, enfim. Agora, a princípio, está tudo certo, né? Resíduos de acordo ali com as precisões estipuladas para as observações. Só que a gente começa a notar que agora, ó, a gente perdeu, né? Perdeu o poder de identificação aqui, né? No data snooping. Que vale a mesma discussão que a gente viu ali para a rede de nivelamento lá, né? A questão de ter os três desníveis por vértice, né? Então aqui também a gente excluiu o ângulo e distância ali de tal maneira que a rede perdeu a sua capacidade de identificar erros, né? A gente está com muito empate estatístico aqui, né? Então vários 3.27 aqui nas distâncias, né? E vários 3.3 nos ângulos, né? Então agora, embora o teste global tenha passado, né? A gente não pode dizer que a rede está livre de outliers, né? Primeiro, o nosso valor crítico é 3.29, né? Então, a rigor, aqui algumas teriam sido identificadas, né? A gente poderia ter adotado também um outro nível de significância aqui, sei lá, vamos botar, por exemplo,
0,01, né, 1%, daí 2,58, aí mais ainda, né? Ou se a gente tivesse adotado outra aqui, né, 0,05, enfim, 2,81. Mas, enfim, tem valores ali na ordem de 3,3, só que é impact, né? Então a gente não teria como excluir todos esses ângulos aqui, por exemplo, né? Então a gente ia praticamente tirar toda a componente angular aqui da nossa rede horizontal, né? Então, embora o teste global tenha passado, né, a gente não pode dizer que o nosso dataset aqui, né, nosso conjunto de dados está livre de outliers, né, porque a rede perdeu a sua redundância em identificar erros, tá? Então, esse é um exemplo até, né, do porquê não condicionar o data snooping ao global, né? O global passou aqui, mas a gente não pode dizer que o data snooping também teria passado, tá? Então, esse aqui é um exemplo que mostra bem com dados reais, né, a limitação tanto de condicionar o data snooping ao global, né, como no procedimento DIA original, quanto a própria limitação do data snooping, a partir do momento que a gente começa a excluir observações, tá? Então, excluindo aquela distância, ele ainda conseguia ali, né, identificar outliers, né, excluindo apenas a distância horizontal de 3 para 4. A partir do momento que a gente excluiu aquele ângulo, né, então aí ele o Ré no 3, estação 102, não, desculpa, Ré no 102, estação no 103, Vant no 1, aí a rede perdeu a capacidade de identificar erros grosseiros, né? Então a gente tem vários empates estatísticos aí. Então o ideal seria de fato, né, aquilo que eu comentei, voltar a campo e medir pelo menos esse ponto da estação. Né? O outro ponto de estação ainda, né, enfim, o ponto 4 lá ficou com uma redundância pobre ali, né, tem uma distância aí, 2 ângulos apenas, mas enfim, ainda tem uma solução ali, a rede ainda tem um mínimo de controle, né. Agora, excluindo esse ângulo em específico, aí a rede perdeu toda, né, a sua capacidade de identificação de outliers, né, mesmo passando no global, né, isso que é interessante. Então, aqui pode ter a ver falsos negativos, né, então, enfim, a gente não consegue detectar, na verdade, né? Não posso nem falar em falsos negativos aqui, porque não dá para dizer que a hipótese não foi aceita. Mas mostrou aqui uma limitação do data snooping, né, então, aquele ponto da estação deveria ser remedido, né? Então, claro, né, não vai medir só apenas o ângulo, aproveita e já remede, já faz a medição das componentes lineares também. E aí, enfim, roda de novo o data snooping, né, com essa observação atualizada e vê se o ajustamento passa, né? Não tem como essa rede, embora tenha fornecido um resultado aqui no ajustamento, né, mas não tem como a gente confiar nessa rede, né? Ela não tem confiabilidade da forma que ela está, né? Sem essa observação angular aí que foi excluída, tá? Então, exemplos aí do data snooping, né? Exemplos práticos de aplicação do data snooping, né? Então, o valor crítico tem papel fundamental aqui no resultado do teste, né? Em função do nível de significância, a redundância da rede tem papel fundamental no teste, né? O teste global é para uma finalidade, né, detecção, o data snooping é para outra, identificação de outliers especificamente, né, então também tem limitação aqui se a gente for condicionando o resultado de um ao outro, né, e enfim, né, e o valor crítico não foi otimizado também, né, nem para essa rede, nem para outra lá, então tem aquela correlação implícita ali, né, entre as estatísticas de teste, inclusive resulta nesses impactos estatísticos aí, né, enfim, que não foram consideradas ali na definição do valor crítico, tá? Mas esse é o data snooping, né? Essa é a ferramenta de controle de qualidade que nós temos mais adotada na geodésia aí, né? E é uma ferramenta bastante eficiente, tá? Bastante poderosa, né? Mas ela tem essa limitação da redundância, tá? Então a gente tem que ter aí uma boa redundância da nossa rede para a gente querer conseguir identificar outliers, né? Na prática, claro, né, pessoal, a gente tem que pensar, né? Se a gente tem ali 10 medidas, né, 20 medidas, né, dois erros grosseiros, a gente está falando aí da ordem de 10% de erro grosseiro, né, então 20% se fossem 10 observações, enfim, então não foi, talvez, né, ali a causa ali, né, do que levou ali à rejeição do teste, talvez não seja necessariamente o erro grosseiro, pode ser outro fator, como o modelo estocástico não está bem adequado, ter erro sistemático, enfim, né. A gente parte do princípio ali que os outliers, né, da distribuição normal aleatória, enfim, eles vão ter ali, vão ser inferior à ocorrência de 1%, né. Quando ocorre, a gente assume que é erro grosseiro, mas também
dificilmente, né, a gente vai, 10% das nossas observações são contaminadas por erros grosseiros, né. Então aqui identificou um, até vai lá, sabe? Agora identificou dois, com esse número pequeno de observações, a gente já tem que ficar desconfiado, tá? Então o DataSnoop ele tem uma eficiência, mas ela é determinada aí, né, ele tem uma eficiência para uma determinada redundância, tá? Se a nossa rede tem poucas observações, a gente começa a excluir muito dado, né? Aí não faz sentido querer identificar outliers ali, né? Porque a rede não tem esse poder de identificação, tá? Bom, aí na próxima aula a gente vê outras considerações aí que a gente ainda não viu, que é essa questão dos falsos negativos, né, e também vai outros tipos de limitações aí que o Data Snooping pode apresentar dentro da teoria da confiabilidade, né, que é justamente uma forma da gente ter uma noção, né, de qual que é a real capacidade do Data Snooping em identificar outliers, tá, então existe uma teoria de confiabilidade para isso, né, que nos dariam valores de referência, né, de qual que é a capacidade do teste em de fato identificar outliers. E aí é um assunto aí da próxima aula.